Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de matemática. Então, pega teu livro, abre na página 78, na verdade, para a gente ver aqui o conteúdo, que é multiplicação e divisão com números naturais, ou seja, com números inteiros. E aí, aqui na página 80, nós temos uns desafios de multiplicação, tá? Essa mandala aqui tem o número 6 aqui no meio, então você vai multiplicar. Se você observar esses dois exemplos, você vai ver que 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 5 é 30. Então, você continua 6 vezes 84, arma a continha, 84 vezes 6, e aí então você resolve, vem e coloca o resultado aqui e faz em todas as cores. Na atividade 2 aqui diz que para descobrir o segredo do cofre é obrigatório a resolver essas operações aqui de divisão. Então você arma a continha, né? 450 dividido por 5, por exemplo. E aí você faz a divisão direitinho, lembrando que você não consegue dividir 4 por 5, já que aí vai ficar um número, vai ficar o 4 é menor do que 5, então você vem e junta ele com o próximo. Aí fica 45 dividido por 5. E aí como é que você vai descobrir? Se você não sabe qual é o resultado, você usa a multiplicação. Lembra que quando você encontrar o resultado, você multiplica? Então você fica multiplicando. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 3, 15. Você vai multiplicando, perdão, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, né? Então você vai multiplicando o 5 até você chegar ou no 45 ou bem próximo dele, onde não caiba mais uma outra multiplicação com 5. Aí você encontra o resultado e coloca aqui. No 3 aqui, diz que você precisa realizar essas operações para descobrir a idade de Murilo. Então aqui tem, ó, 10 vezes 3. Lembra que a Pro já explicou. Qualquer número multiplicado por 10, você não precisa fazer conta. Você vem, repete o número aqui, que é o 30. E aí, aqui o 10 não só tem um zero, você vem e coloca aqui. Então, é 300, 10 vezes 30 é 300. Dividido por 5, você coloca o resultado. Vezes 2, você vai colocar aqui. E aí, até quando você chegar aqui com a resposta, que é a idade de Murilo. Nessa página 81, nós temos situações de multiplicação. Aqui são explicações e a prova vai procurar fazer isso da forma mais rápida possível. Aqui diz que um profissional ele cobra R$ 18 a hora de trabalho. E aí diz se ele trabalhasse 13 horas em uma semana. Então, se durante a semana ele trabalhasse 13 horas, como é que faria? Você teria duas maneiras. Uma era somando, como eu sempre digo, você somar 18, 18, 18 3 vezes, que ia dar muito trabalho, e a outra é multiplicando. Você pode vir aqui e fazer logo direto, tá? 18 vezes 13. Aí você coloca 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 1 é 3, com 2, 5. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Ó, gente, na multiplicação, a gente pode preencher aqui com zero se quiser, não tem problema nenhum. Só para ficar esteticamente bonito, tá? Porque não vai alterar o valor, já que 4 mais 0 é 4. 5 mais 8 é 13, sobe 1, e 1 mais 1 é 2. 234. Rápido, fácil e prático. Aqui, ele usou este exemplo aqui. Ele pegou a malha quadriculada e fez figuras geométricas com alturas. E aqui, essa figura aqui tá de 10 de altura por 10 de largura, ou seja, ela é um quadrado. Essa figura verde tá 10 de altura por 8 de largura, um retângulo. Esta figura lilás aqui é 3 de altura por 10, né? De largura, então um retângulo também, e esse outro verdinho aqui também é 3 de altura por 8 de largura. O que que ele fez? Ele foi multiplicando cada um. 10, lembrando que as figuras geométricas, tanto o retângulo quanto o quadrado, você pode fazer esse tipo de multiplicação para você não ter que contar de um a um, né? Porque que já que eles são já que você tem a quantidade que está na altura e na largura, você multiplica. Então, aqui dessa, 10 vezes 10, 100. Essa daqui, 10 vezes 8, 80. 3 vezes 10, 30. E 3 vezes 8, 24. Depois pegou e somou todos os resultados, que deu exatamente esse aqui que a Pro já encontrou diretamente fazendo a multiplicação, certo? Aqui essa outra explicação aqui é dizendo que usando o algoritmo, ou seja, fazendo as continhas de formas separadas, porque 13 nós sabemos que é 10 mais 3, não é isso? Quando você coloca aqui o 3
é a unidade e o 1 é a dezena, certo? Nós sabemos que uma dezena vale 10, né? E o 3 vale 3 unidades. Então, ele fez as multiplicações de formas separadas. Ele pegou aqui, ó, o 18, multiplicou primeiro pela unidade, que deu 54, que foi exatamente o que deu aqui, né? Ele pegou depois o 18 e multiplicou pela dezena, que deu 180, que também está aqui. E aí, quando soma 54 com 180, vai dar esse valor aí. Então, você não precisa fazer da maneira mais difícil. Você pode, inclusive, desenvolver outras metodologias, outras maneiras de resolver ainda mais fácil. Agora, é importante, meus amores, que vocês aprendam a fazer as continhas, que vocês aprendam a armar e a resolver. Essas continhas, porque usar a calculadora não vai ajudar vocês na hora que vocês precisarem, tá? É importante saber usar a calculadora? Mas vocês precisam aprender a fazer esses cálculos, porque nas provas do Enem, do IDEB, do SAEP, nas provas em geral, você não vai poder usar a calculadora, então é importante você aprender. Essa situação aqui foram colocadas cartas, né? Também em linhas e colunas. Aqui tem 12, 10, 11, aqui tem 12. Aqui diz o seguinte, aliás, são 12 colunas e 11 linhas, que fala que se colocar 12 colunas e 11, fica 12 vezes 11, que é igual a 132. Ou se colocar 11 vezes 12, vai dar 132 também. Por quê? Lembra que a Pró falou que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, não tem problema de eu inverter. Assim como eu posso falar que 3 vezes 4 é 12, eu posso dizer também que 4 vezes 3 é 12, vai dar o mesmo resultado, eu só inverti a ordem, não tem problema. Nessa outra situação aqui diz que para fazer uma receita vai usar 180 gramas de açúcar e quer saber quanto seria para fazer 15. Ela fez dessa maneira, mas nós poderíamos fazer direto. Nós podemos colocar 180 vezes 15, sem problema. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, sobe 4. 5 vezes 1 é 5, com 4, 9. Né? Ou 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Quando você soma 0, 0, 9 mais 8, 17, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2.700 é o valor que ele encontrou aqui. E como que ele fez? Ele colocou nessa tabelinha, uma receita usaria 180 gramas, 5 receitas usaria 90 gramas, 10 receitas 1.800 gramas, e 15 receitas 2.700. Por quê? Se colocar aqui, ó, 1 vezes 5, 1 vezes 5, né? 1 vezes 10 é 10 e 1 vezes 15 é 15. Aqui ele colocou 180 vezes 5, 900. 180 vezes 10, 1.800. E 180 vezes 15, 2.700. Então, você pode fazer dessa maneira mais direta, não tem problema. Aqui está dizendo exatamente o que a Pró falou, que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, se você observar, ele só trocou o fator, a ordem dos fatores, mas o resultado é o mesmo, tá? Nesta outra situação aqui, está dizendo que se você associar os fatores, também não vai ter diferença. Nesse primeiro exemplo, ele colocou 6 vezes 15, que deu 90, aí repetiu, vezes 5, vezes o símbolo da multiplicação e o 5, e depois ele saiu resolvendo. Lembra que a gente fez isso lá em expressões numéricas, a gente começa a resolver e vai repetindo o resto. Já aqui embaixo ele inverteu, ele repetiu primeiro 6 vezes e multiplicou 15 vezes 5, mas o resultado foi o mesmo, ou seja, você também pode associar os fatores de formas diferentes, que ainda assim dará o mesmo resultado. Já aqui na página 88, aqui tem uma tabelinha que você lê, vai ser fácil de resolver. O que está dizendo aqui é que quando um número é multiplicado por 1, o resultado será ele mesmo, que a Pró sempre diz isso. Qualquer número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. Se eu tiver 1 vezes 800, será 800. Se eu tiver 800 vezes 1, também será 800, né? Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Nesta situação aqui, tá falando o seguinte, que a mulher vai fazer um arranjo e para cada arranjo ela vai usar 2 tipos de flores diferentes. São 5 lisantos e 3
rosas, mas ela vai usar isso em todos os arranjos, então é essa mesma quantidade. E quer saber quantas flores ela vai saber. Então não adianta, você não pode somar esses dois que vai dar errado. O que você vai fazer? Não são 8 arranjos, você coloca 8 vezes e coloca a outra operação entre parênteses. Por quê? Isso quer dizer que você vai somar esse 8 por esse, vai repetir o sinal e depois vai somar o 8 por esse. E aí vai dar tudo certo, certo? E compreenderam? Se fosse na subtração era a mesma coisa, eu colocaria 8 vezes 5 menos 3, seria multiplicar 8 vezes 5, seria 40, menos 8 vezes 3, 24. Compreenderam? Aí 40 menos 24, que daria 16. Compreenderam? Quando vem um número com a multiplicação e vem entre parênteses uma adição ou uma subtração, isso significa que você vai multiplicar todos os fatores, todos os números separadamente e repetir o sinal, beleza? Muito bem, beijo da Pro, fiquem com Deus, fiquem bem e até o próximo vídeo.